Sabe aquela pergunta que acompanha a humanidade desde sempre? De onde tudo isso veio? Qual é a origem do universo, da vida? É a busca mais profunda que existe. E a nossa proposta aqui é seguir um caminho de pura lógica, partindo daquilo que a gente pode ver, que a gente pode observar, para tentar entender a causa por trás de tudo. Então, vamos lá. O nosso roteiro aqui é como se fosse um mapa do raciocínio. A gente começa com um princípio, que é a base de tudo, depois olha para o universo como um grande efeito, para a partir daí tentar descobrir qual foi a causa. Em seguida, vamos ver quais características essa causa precisa ter, e no final a gente amarra tudo para entender por que isso faz diferença na nossa vida. Tudo parte daqui, de uma ideia que parece simples, mas que é extremamente poderosa. É a base não só da ciência, mas do nosso jeito de pensar no dia a dia. O princípio de que toda ação tem uma reação, de que todo efeito tem uma causa. Olha só, essa citação de O Livro dos Espíritos resume o nosso ponto de partida de um jeito perfeito. Se alguma coisa existe, se um evento acontece, é porque algo provocou aquilo. É pura lógica. Pensar o contrário seria ir contra o próprio raciocínio que a gente usa para entender o mundo. E o nosso método de análise vai ser exatamente esse passo a passo. Primeiro, a gente observa o efeito, que no caso é, o universo inteiro. Segundo, usando a razão, a gente tenta inferir o que foi que produziu tudo isso. E terceiro, com base na obra, no efeito, a gente deduz que tipo de características essa causa precisa ter. Então vamos para o primeiro passo na prática. Observar o mundo ao nosso redor. O que a gente realmente enxerga quando olha para o céu, para a natureza, para a vida. Pensa bem, desde o balé cósmico dos planetas girando em órbitas perfeitas, até o ciclo de uma semente que vira árvore e dá frutos, o que se nota não é o caos. Pelo contrário, é um sistema imenso, regido por leis muito consistentes, com uma harmonia que impressiona. Tudo parece conectado, funcionando com uma engrenagem gigantesca e precisa. E como a Gênese destaca aqui, essa complexidade toda, essa sabedoria que a gente vê na natureza, ela parece ir muito além do que qualquer inteligência humana seria capaz de criar. A inteligência que a gente vê na obra parece ser imensamente superior à do criador humano. Pois é, e isso nos leva a uma pergunta que, olha, é impossível não fazer. Se o efeito, que é o universo, mostra ter uma organização tão inteligente, tão fantástica, o que isso diz a respeito da sua causa? E aqui, a gente chega numa analogia clássica, mas muito poderosa. Imagina que alguém encontra um relógio no meio do nada, com todas aquelas engrenagens funcionando em perfeita sincronia. Ninguém em sã consciência diria, isso surgiu do acaso. É automático. A gente conclui que um relojoeiro, alguém inteligente, projetou e construiu aquilo. A lógica aqui é a mesma. Um universo que funciona como um mecanismo tão complexo aponta necessariamente para uma causa inteligente. Esse raciocínio todo nos leva direto para a primeira pergunta, a mais fundamental do O Livro dos Espíritos. Se existe essa causa inteligente por trás de tudo, como a gente pode definir o que ela é? E a definição que a obra nos dá é muito, muito reveladora. Repara que Deus não é definido por uma forma, por uma aparência, mas sim pela sua função e pela sua natureza. É a inteligência suprema, a fonte de toda a ordem. E a causa primária, ou seja, o ponto de partida de absolutamente tudo o que existe. Certo, se a gente chegou a essa ideia de Deus como a causa primeira e a inteligência suprema, que características essa causa precisa ter para ser de fato a origem de tudo? A própria lógica, de novo, nos ajuda a chegar nessas conclusões. É muito importante entender que esses atributos não são simplesmente crenças, mas deduções lógicas. Vamos pegar um exemplo. Eterno. Se Deus não fosse eterno, ele teria tido um começo, certo? E se teve um começo, algo ou alguém teria que tê-lo causado. Aí ele já não seria mais a causa primeira. Faz sentido. O mesmo vale para ser único. Se existissem vários deuses, poderia haver um conflito de vontades na criação, o que bateria de frente com a harmonia que a gente observa. Cada atributo desses é uma consequência lógica da definição inicial. Ok, a gente seguiu todo esse raciocínio, mas e daí? Qual é a aplicação prática disso? O que essa conclusão muda na nossa forma de ver a vida, o nosso propósito? É aqui que a coisa toda se amarra. Essa ideia deixa de ser só um exercício de filosofia e vira base para um propósito maior. Se o universo é governado por uma inteligência suprema que também é perfeitamente justa e boa, então isso significa que existe uma ordem moral, um norte. Significa que as nossas ações têm consequências reais dentro desse sistema maior. E a gente termina com essa reflexão que talvez seja o ponto mais importante de toda essa análise.
Perceber que existe uma ordem inteligente no universo não é só uma constatação. É um convite para a gente pensar no nosso próprio papel, na nossa responsabilidade dentro desse sistema gigantesco. Afinal, se não estamos aqui por um mero acaso, o que estamos fazendo com o nosso tempo e com a nossa própria inteligência?